manos, tudo bem com vocês? Voltando novamente aqui a gravar nossos vídeos, tá? Nossas videoaulas. E hoje a gente vai dar início no módulo novo, né? Módulo novo agora que é de recursos humanos, que eu digo que é um dos módulos mais importantes que tem dentro da área administrativa. Por que ele seja um dos mais importantes? Porque ele serve tanto para a tua vida pessoal, quanto para a tua vida profissional, principalmente profissional. Hoje, o que é que a gente tem visto no mercado? Muitas pessoas querendo trabalhar como auxiliar de recursos humanos, outros querendo ser gerente de recursos humanos, outros querendo chegar como um analista de recursos humanos, né? Dentro dessa situação aqui, tu vais poder ter uma visão do que é realmente o que é que faz um analista de recursos humanos, o que é que faz um auxiliar de recursos humanos, o que é que na verdade ele busca para o mercado. A gente está sabendo que estamos saindo já da pandemia, as coisas estão começando a voltar ao normal, e então o mercado ele vai ficar muito escasso, vai precisar de pessoas que trabalhem dentro das áreas administrativas. E esse módulo eu digo que é um dos módulos mais importantes, porque se você pega o jornal de domingo, se você olha em alguns classificados, algumas empresas de RH, eles necessitam muito de pessoas que saibam, pelo menos, ter uma noção de recursos humanos, porque é uma das áreas mais importantes dentro da empresa, tá bom? Então a gente vai iniciar nosso módulo aqui, né, falando um pouquinho desse mundo de recursos humanos, né? E para que a gente possa iniciar, a gente vai iniciar fazendo uma pequena introdução aqui, para que você possa ter uma visão mais ampla do que realmente o que é o recursos humanos. Quando a gente fala assim, recursos humanos, a gente já está falando que é um recurso humano, né? Ou seja, tu vais buscar uma pessoa lá fora, um ser humano, tu vais trabalhar com gente, com pessoas. Então já diz que é um recurso humano, né? Sendo que, claro, cada pessoa ela tem uma forma de pensar, cada pessoa ela tem uma forma de agir. Então a gente tem que entender que o temperamento ele tem que ser analisado por uma pessoa de RH. O que a pessoa de RH na verdade faz? Além dele fazer a contratação, dele fazer as entrevistas, dele aplicar provas práticas, provas psicotécnicas junto com o psicólogo, ele também toma conta de toda a harmonia da empresa. É uma carga muito grande de pressão. Essa pessoa que trabalha dentro da área de recursos humanos é uma pessoa que consegue escutar todos os seus colaboradores com problemas, né, para que ele possa tentar disseminar isso, ter discernimento, né, de alguma forma, e que possa orientá-los da melhor forma possível. Assim, ele consegue tentar manter uma harmonia dentro da empresa. Porque, ou melhor dizendo, não digo nem harmonia, mas eu vou dizer clima organizacional. O que acontece muito hoje dentro das empresas? A questão do clima organizacional, que é um dos assuntos mais comentados dentro das empresas. Algumas empresas aí, às vezes a pessoa chega, o que é um clima organizacional? O clima organizacional, ele tem que vir desde a diretoria até o operacional. Se você não tiver um clima organizacional bom, desde a diretoria até o operacional, a tua empresa não vai viver num clima bom. Ela vai viver num clima pesado, num clima de medo, que às vezes o colaborador não tem nem vontade de ir para a empresa, entendeu? Então é mais ou menos isso. Olha o que ele diz aqui, ó. O recrutamento de pessoal é importante para a instalação e manutenção da empresa. Implementação de unidades, abertura de filiais, postos de trabalho. Mesmo antes da existência da empresa, se faz necessário o setor de recrutamento para pesquisar e disponibilizar a mão de obra existente na região. Sua classificação é posterior à definição das vagas. Mesmo antes de você criar uma empresa, você já tem que ter o departamento de recursos humanos. Mas por que, professor? Porque, na verdade, gente, quando eu falo que tem que ter, como é que tu vais contratar? Como é que tu vais abrir uma empresa se tu não tiver um setor de recursos humanos? Para que ele possa fazer uma contratação, para que ele possa fazer uma entrevista, para que ele possa aplicar provas práticas, né? Entender aquela pessoa e fazendo para poder alocar para a vaga que está aberta. Então, tudo isso, o recursos humanos, ele é o alicerce da empresa para poder se moldar uma empresa dentro do clima organizacional. E aí ele fala mais aqui para a gente, ó, o recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Cada um que é contratado, ele é contratado para que ele possa ocupar aquele cargo desejável. Por exemplo, se eu tenho uma vaga aberta para um analista financeiro, essa pessoa tem que ter qualificações de formação, ou está fazendo uma faculdade,
ou ter no mínimo 2 anos de experiência, se a empresa exigir, desculpa, dentro dessa parte de financeiro, se já trabalhou com contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, né? Então a vaga que fica disponível, aquele candidato que vier, ele tem que vir ocupar as qualificações que a empresa está pedindo, tá? Não adianta você querer ir lá com o seu currículo que tu nunca trabalhou e querer almejar aquela vaga, vai ser muito difícil, né? Se tiver uma pessoa que tem 2 anos de experiência, uma pessoa que não tem experiência, e eles estão pedindo experiência, é óbvio que a empresa vai pedir pessoas com experiência. Ah, professor, mas eu tenho vontade de trabalhar na área de financeiro, mas eu não tenho experiência. Será que alguma empresa vai me contratar? Sim. Algumas empresas, às vezes, elas preferem pegar uma pessoa de carteira limpa, que eles fazem assim, que nunca trabalhou, e lapidar ela dentro da empresa, ensinar ela, né, para que ela possa seguir as normas, que ela possa seguir as regras da empresa, não vindo com vícios lá de fora de outra empresa, ou vícios até da própria pessoa que está vindo para dentro da empresa, entendeu? Então isso aí vai de empresa para empresa. Não posso dizer que a empresa vai agir dessa forma, não. Isso vai muito da questão da cultura organizacional da empresa, da cultura da empresa, em ver de que forma ela quer que aquele colaborador entre dentro da organização, entendeu? Aí ele fala aqui, ó, funciona como um sistema de informação por meio do qual a organização divulga e oferece ao mercado as oportunidades de emprego que pretende preencher. Então, ela divulga através de sites, através de empresas de RH, ou ela divulga através de jornais de grande circulação da Grande Belém, né? Do estado do Pará, e aí a pessoa vê suas qualificações, aí olha, eu estou aqui, tenho 2 anos de experiência financeira, 2 anos com isso, então o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar meu currículo para ser analisado de alguma forma, né? Ser analisado e para ver se eu consigo ocupar aquela vaga desejável ali, né? Isso, almejar aquela vaga. Então, é mais ou menos por aí o que é que faz. Mas ele só trabalha nisso, a pessoa de recursos humanos? Não. Além dela acompanhar a contratação desse colaborador, que ela vai ter que ficar fazendo mensalmente um levantamento de como é que está seguindo esse colaborador, tem uma outra coisa que ela tem que fazer. Manter a harmonia da empresa, né? Na verdade, manter a harmonia da empresa, fazer eventos como aniversariante do mês, fazer contratos. Então, a pessoa de RH, ela trabalha muito, ela trabalha diretamente ligado com a diretoria. Se existe um diretor ou algum gerente geral, ela vai trabalhar direto, porque é ela que vai estar decidindo junto com essa pessoa se aquela pessoa ela pode entrar na empresa, ela passou pelos testes, ou se tem algum colaborador dando problema, chamar para conversar. Então ela é como se fosse o operacional, a base de tudo ali para se ter, entendeu? E vamos lá, vamos seguindo aqui, né? E aí a gente fala assim, tá, passando isso tem a questão do recrutamento, né? O recrutamento da empresa, né? Então a gente passa a dizer assim, olha, o êxito do recrutamento depende das informações que foram transmitidas pelo requisitante, o qual deverá utilizar o formulário denominado requisição de pessoal, né, para aumentar ou substituir o quadro de empregados da empresa, no qual deverão constar os seguintes itens. Então tem alguns requisitos que a empresa ela coloca para poder disponibilizar e divulgar essa vaga. Por exemplo, requisitos pessoais, algumas características das pessoas. Vamos supor que a gente precisa de uma pessoa que tenha força física, uma pessoa que tenha condições de trabalho. Eu não vou poder contratar uma pessoa de 70 anos. Eu preciso de uma pessoa que tenha entre 30 a 45 anos para que ela possa vir trabalhar na empresa, tenha força física, que ela possa ter condições de trabalho. Eu não posso contratar uma pessoa de 80 anos, não desmerecendo os idosos, que já trabalharam bastante, temos grande respeito. Mas a questão é que às vezes a vaga ela não dá para todo mundo, né? Tem empresas que pedem, tem algumas vagas para nível fundamental, tem algumas vagas para nível superior, tem algumas vagas para nível médio. Nós precisamos de pessoas entre 30 a 45 anos. Né? Agora, se tiver vaga, precisamos de pessoas entre 50 a 60 anos. Beleza, tem empresas que valorizam. Eu conheço empresas que elas dão oportunidade para pessoas com uma certa idade. Isso é muito envaidecedor, isso é muito importante, é muito bonito, porque você valoriza aquele cidadão que eu posso dizer, com uma certa idade, né? E em contrapartida, ele se sente valorizado. Porque a gente sabe que o mercado hoje, ele fala pra gente que depois que tu passa de certa data, tu não tem mais valor nenhum. Não é assim.
Nós, seres humanos, nós temos que passar a respeitar. Não importa a idade da pessoa. Não importa a idade da pessoa. De alguma forma, ela é importante. É que nem a metáfora do cavalo, né? Quer ver? Agora eu vou fazer uma analogia aqui. A metáfora do cavalo, que ele diz assim, eu acho que até vocês sabem dessa metáfora. Existia um cavalo que ele tinha uma certa idade, de 50 a 60 anos. Esse cavalo correndo no Aras acabou caindo dentro de um poço. Poço de água, só que estava vazio o poço. Quando ele caiu dentro do poço, o dono dele e o ajudante correram para ver e pensaram que o cavalo tivesse morrido. O que é que eles fizeram? Começaram a jogar terra em cima do cavalo. E toda vez que eles jogavam terra em cima do cavalo, o cavalo se sacudia. Toda vez que eles jogavam, o cavalo se sacudia. Então, foram jogando terra e ele foi se sacudindo até a terra chegar na boca do poço. E aí o cavalo sobrepôs e saiu. É isso? Qual é a moral da história? Ah, o cavalo se salvou? Ponto. Se salvou. É que não importa a idade da pessoa. Seja ela com 80, seja ela com 18, seja ela com 16, seja ela com 13. Você tem que valorizar. Porque esse cavalo, ele era um cavalo que já tinha dado muitos frutos, muitas coisas boas para a empresa, lá, para o Aras. Porém, eles desvalorizaram por causa da idade dele, mas ele provou para ele que ele era inteligente. Então, nós seres humanos, não importa a nossa idade, nós podemos ser inteligentes e provar para muita empresa que nós temos valor. O problema é que o mercado, às vezes, ele discrimina esse tipo de pessoa. Um jovem aprendiz, por exemplo, às vezes ele é discriminado, porque tu é jovem aprendiz, tu está aprendendo, mas esse jovem aprendiz amanhã pode ser teu gerente. Então, ninguém pode julgar o ser humano porque a gente não sabe o dia de amanhã. Na verdade, nós temos que respeitar o espaço de cada um. Valorizar, seja a pessoa com 30, seja a pessoa com 60, seja a pessoa com 16. A valorização pessoal já diz, valorize o teu colaborador, porque é dali que saem grandes ideias. E ele fala aqui, ó, outros requisitos, né, que a gente falando da questão. Requisitos profissionais, né? Aqueles eram pessoais, agora profissionais. Conhecimento e experiências anteriores necessários para executar as atividades com resultados exigidos, ou seja, a empresa, às vezes, ela quer uns requisitos pessoais. Ela quer contratar uma pessoa que tenha o quê, na verdade, hein? Que tenha o quê? Que tenha já experiência na área, que já tenha trabalhado, que tenha uma visão mais ampla de tudo. Então, isso é importante para a empresa. É bastante importante. Algumas empresas pedem com experiência. E o terceiro que ele coloca aqui para a gente são níveis escolares. Por exemplo, necessário aquele que é imprescindível para a ocupação do cargo, desejável, não indispensável para a ocupação do cargo, no entanto, interessa se o candidato possuir. Aí ele fala que é a questão, tu pode nível superior, não é isso? Nível superior, ou você tem uma pós-graduação, você tem uma graduação, você tem um curso técnico, que é esse curso que vocês estão fazendo aqui, curso profissionalizante. Tem empresas que contratam muita gente de curso profissionalizante, querem pessoas que realmente possam agregar esse pequeno conhecimento que ela tem. E aí, com devagar, ela vai subindo no mercado de alguma forma. É isso que a gente pode dizer. E aí, o cargo, né? Cargo pretendido. Eu pretendo informações sobre o cargo. Como é que a pessoa tem que divulgar isso lá no mercado, né? Bom, as atividades específicas a serem desempenhadas, por exemplo, eu vou divulgar as atividades específicas que eu quero que sejam desempenhadas, né? Nesse sentido aí. Então, eu vou divulgar o que, por exemplo? Atividades específicas desempenhadas. Eu quero contratar uma pessoa que já tenha 2 anos de experiência na área de RH, que saiba mexer com contratos, que saiba fazer uma ficha de admissão e demissão, de admissão do colaborador, que saiba aplicar provas práticas, que sabe fazer entrevista de emprego. Então, tudo isso consta, né, dentro das especificações de serem desempenhadas. Aí vem outra informação aqui, verificar se o cargo exigido exige atitudes de emergência, decisões frequentes, ou seja, se tu vai ter o poder de decisão ali como gerente, se tu vai conseguir ter a visão de poder de decisão, de tomar a frente da situação, né? Isso é importante. Outra situação, verificar se o cargo exige que o ocupante mantenha contatos internos ou externos e quais as áreas envolvidas. Então ele tem, além de ser uma pessoa visionária dentro da área externa, ele tem que ser um visionário da área interna também. Ou seja, ele vai ter que ter uma boa comunicação com as outras empresas, ter um bom network, porque ele vai precisar dessas outras empresas lá fora, ele vai precisar conversar com essas outras empresas de alguma forma, entendeu? Ele vai precisar de fornecedores,
Então, para isso, ele tem que ter um jogo de cintura. Para isso, ele tem que ter uma boa comunicação. Para isso, ele tem que ter uma visão logística de mercado. Não adianta ele achar que ele é dono da situação, porque ele não é dono. Ele depende, sim, de A, B, C e D. Ele não pode dizer que ele sabe tudo. E internamente, ele também precisa de quem? Ele precisa dos seus colaboradores, ele precisa da diretoria, ele precisa de máquinas, ele precisa de série de situações dentro da empresa. Para isso, ele tem que ter um apoio muito grande. Se ele não tivesse apoio, ele não vai conseguir fazer o trabalho correto. Outro ponto. Verificar se a pessoa a ser contratada será responsável por material. Vai ser o responsável aqui pela área de logística. Beleza. Vai ser responsável pelo dinheiro, cargo de confiança. Tudo isso, gente. Quando você mexe com dinheiro, quando o dinheiro é seu, é uma coisa. Mexer com o dinheiro dos outros é problema, dá dor de cabeça. Dá sim. Então tu tens que ter redobrada a tua atenção quando você mexe com o dinheiro das outras pessoas. Redobrado quando você mexe com materiais que não é seu, porque isso pode ocasionar problemas de desconfiança. Vai ter desconfiança? Vai. Isso é normal, um diretor, um gerente ter desconfiança de você que está chegando agora. Mas você pegando a confiança dele, mostrando que você é uma pessoa sábia, mostrando que você é uma pessoa que trabalha de forma correta, com certeza ele vai valorizar teu trabalho. Eu volto a repetir, se tiver um centavo, não mexa, deixa esse um centavo ali. Seja justo, porque a humildade e a justiça, ela está dentro de cada um de nós. Então, para você ser de recursos humanos, você tem que ter essa humildade também. Outro ponto, se você, que os recursos humanos ele tem que ter, tu tem que ter o quê? Um estilo de quê? De liderança, de chefia dentro da área de RH. Não adianta você ser gerente de recursos humanos e não ter o poder de liderança, não ter o poder de chefia. Isso não vai te trazer coisas, vai deixar uma coisa totalmente aleatória. Vou deixar aqui que o cara tome conta da situação. Não pode, você tem que ter a visão de poder de liderança. Um ponto positivo. Tem que gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, não adianta você ser de recursos humanos. Às vezes eu até falo, eu já conheci pessoas de RH que eram extremamente estúpidas, tratavam as pessoas de forma grosseira. Você que trabalha nos recursos humanos, você tem que ser super educado, você tem que ser humilde, apesar da pressão que é muito grande, mas você tem que gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, não adianta, gente, você trabalhar com recursos humanos. Poder de liderança não é para qualquer um. Às vezes você coloca uma pessoa no cargo achando que ela tem o poder de liderança, mas ela não tem. Poder de liderança é você ter uma visão boa, você entender aquele seu colaborador não gritando, não esbravejando, não chamando palavrões, não ofendendo a pessoa. É você entender, é você usar uma palavra que eu sempre uso na aula com vocês, empatia, se colocar no lugar do outro, tentar resolver o problema para depois conversar, não é nem gritar, conversar com aquele colaborador, entendeu? Então, liderança, porque existem 3 formas de liderança. Existe a democrática, existe a autocrática, né? E existe a liberal. A liberal, vou deixar todo mundo fazer as coisas que quer. Onde que a gente vê isso? Muito em governo. O governo é muito liberal às vezes. O cara chega a hora que quer, vai a hora que quer, bate o ponto, entendeu? Isso não é legal. Isso daí fica com uma visão totalmente diferente. Tem a democrática, que é a mais certa, porque tu consegue ouvir todo mundo e tentar solucionar o problema com as ideias do outro. A autocrática, ela é para quando a empresa está pegando fogo. Aí o cara tem que ser rígido, tem que ser taxativo e ficar tudo em cima dele, para que ele possa poder ter confiança nos outros. Mas também não é uma gerência que seja boa, porque a autocrática é aquela pessoa que grita, aquela pessoa que esbraveja, aquela pessoa que não respeita, aquela pessoa que fala coisas de palavras de baixo calão às vezes. Então isso não é bom. Você não vai continuar trabalhando numa empresa com um clima organizacional desse jeito. Ninguém quer. Ninguém quer trabalhar numa empresa com esse tipo de clima organizacional. Eu mesmo já vivi situação ano passado assim numa empresa. Eu fui gerente de RH e quando tu não tem o poder de liderança na mão, tu não tem o poder de bater o martelo e dizer, olha, isso aqui, as pessoas, sabe, não aceitam. Quando você começa na verdade, se
mostrar o teu trabalho, começa a ficar bem visto, e os colaboradores passam a te elogiar, isso começa a incomodar algumas pessoas. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei a incomodar o dono da empresa, porque ele queria que eu fosse uma pessoa autocrática, gritasse, sabe? Eu nunca vou assim, porque eu sempre tive uma boa educação dos meus pais. E no decorrer da minha família, desculpa, na minha vida profissional, eu aprendi que a gente tem que respeitar as pessoas, independente de cargo que tu ocupe. Independente que tu seja gerente, a pessoa seja do serviço gerais, não importa, você tem que respeitar. E o diretor, o dono, ele queria que eu fosse assim. Então eu passei 6 meses lá que, eu digo, foi uma boa experiência, foi. Mas que eu já me sentia mal, não tinha mais vontade de trabalhar. Por quê? Porque a pessoa queria que eu fosse desse jeito. E desse jeito eu não ia ser. Eu ia entender as pessoas, sim, tentar ouvi-las, tentar dar orientação, como eu fiz com muitos lá, né? Mas que, entretanto, alguns não ouviam. Então a gente tinha que adverti-los. E a empresa, por si só, às vezes, não tinha um clima organizacional bom. As pessoas já ficavam com medo de trabalhar, não tinham vontade de trabalhar. Então, a vida da gente, ela é cheia de obstáculos. Mas tem obstáculos que não dá para te pular. Mas antes tu sair e seguir tua vida, entendeu? Então isso também traz muito a questão da chefia que está acima de ti. Quando ele te respeita e ele diz assim, ó, eu te dou carta branca para que tu possa trabalhar e fazer o teu trabalho de uma forma muito correta. Aí tu trabalha. Tá bom? Ainda falando, vamos lá. Recrutamento interno. Vamos falar um pouquinho de recrutamento interno? O recrutamento interno, gente, é quando tu dá uma oportunidade para aquele colaborador dentro da empresa. O cara está lá 10 anos, aí pintou uma oportunidade para gerente. Ele é muito bom operacional. Aí tu vai colocar ele para gerente. Beleza. Ele se deu bem. Tu deu uma oportunidade para ele mudar de cargo, para ele ganhar um dinheiro bom, né? Para que ele possa ter o poder de chefia, mas é aí que tu vai ver. Porque tem um ditado que diz assim, dá poderes à pessoa, tu verás quem ela é. Né? Gente, se um dia derem poderes para vocês como gerente, como um chefe de setor, tenha humildade, seja empático, se coloque no lugar daquela pessoa, porque tu já veio lá de baixo, tu veio do operacional. É por isso que eu tenho esse tipo de entendimento, gente, porque eu vim lá de baixo, eu limpei chão, eu fui de serviços gerais para me chegar no topo da pirâmide. Então eu passei a respeitar o espaço de cada um. Claro, quando a pessoa tem que ser punida, ela tem que ser punida. Quando ela tem que ser beneficiada, ela vai ser beneficiada. Então você tem que ser justo, né? Dentro da empresa, isso é muito bom. Você dá oportunidade para que as pessoas possam mudar de cargo. Olha o que ele diz. O mercado de recursos humanos apresenta fontes de captação de recursos diversificados, que devem ser analisados pelos recrutadores, escolhendo aquele que trará resultados mais viáveis, garantindo a correta avaliação do programa de recrutamento. O recrutamento pode ser interno ou externo. A gente vai falar do interno, tá? O recrutamento interno compreende utilizar os recursos disponíveis na própria empresa. Após a divulgação da vaga, são efetuados testes com os funcionários, como eu acabei de falar para vocês, para que possam ser avaliados técnicos e psicologicamente, a fim de preencher uma vaga por intermédio do remanejamento dos empregados existentes na empresa. Mas vamos supor que esse empregado ele foi remanejado para a gerência. Fizeram um teste nele de 1 mês para que ele pudesse mostrar o trabalho dele. Só que ele não conseguiu ter o poder de liderança, de chefia. Ele era um cara extremamente operacional, fazia isso o que o outro mandava. Mas quando ele pegou o poder de liderança, ele não conseguiu colocar isso nos eixos. Tem empresas que elas demitem o cara, o colaborador. Eu não vejo isso como um ponto positivo, eu vejo isso como um ponto negativo. Se aquela pessoa trabalhou 10 anos como operacional e sempre foi um perfeito colaborador, nunca chegou atrasado, tu deste uma oportunidade, ele não se adaptou àquela função, chega com ele e diz assim, olha, seu João, tu vai voltar para a tua função porque tu não te adaptou como gerente. Mas nós não queremos te demitir. Queremos continuar com você como operacional aqui trabalhando para a gente, porque a gente sabe das suas qualificações, a gente sabe das suas habilidades. Entretanto, você não teve uma habilidade de poder de chefia, de liderança, porque a gente sabe que é difícil, não é para qualquer um. Isso é bom, envaidecedor, porque tu vai continuar respeitando aquele colaborador, entendeu? Então isso
Se as empresas fizerem isso, é maravilha, mas tem empresa que não faz. Muda de cargo, não deu certo, manda o cara embora, chama outro. Aí vai ficar uma rotatividade dentro da empresa. Isso é mal visto para as organizações hoje. Olha, aí ele fala aqui, né? Ocorre o preenchimento da vaga por meio dos próprios empregados da empresa e é visto como uma valorização dos recursos internos. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Através de transferência de pessoal, promoção de pessoal, transferência com promoção de pessoas, de pessoal, programa de desenvolvimento de pessoal e plano de carreiras. Bom, plano de carreiras, tem empresas que já têm isso, como uma Hidro, como uma Albrás, algumas empresas do órgão público têm, mas a maioria das empresas não tem. Você pode chegar como assistente, depois analista, depois como gerente, depois supervisor, coordenador e vai. Aos poucos, né? Aos poucos a gente vai chegando. Aí a gente pode dizer que é plano de carreira? Sim, pode ser um plano de carreira. Um plano de carreira que tu vai almejando devagarzinho subir de cargos aí para chegar onde você quer. Então, dentro dessa esfera de recrutamento, gente, é mais ou menos isso que a gente quer, do recrutamento interno. Valorizar aquele colaborador, fazendo com que ele possa ser valorizado da empresa e dando essa oportunidade para ele subir de cargo dentro da organização. Algumas vantagens do recrutamento interno, né? Motivação e valorização dos empregados. Então, quando você faz isso, o empregado ele se motiva, né? Ele se sente valorizado. E ele vai dizer assim, poxa, a empresa me deu oportunidade, em vez dela buscar uma pessoa lá fora, ela quis abrir a seleção dentro, internamente, para que eu possa mudar de cargo. Isso é excelente, né? A valorização do empregado é melhor ainda, porque ele vai se sentir importante e ele vai se sentir valorizado. Não é isso? Segunda, a oportunidade de crescimento dentro da empresa funciona como fonte poderosa de motivação. Sim, se eu tenho oportunidade para crescer, eu me motivei. Se o diretor chegar para mim, Geraldo, olha, a partir de hoje, tu vai ser treinado para ser gerente geral. Meu amigo, tu vai te motivar, tu vai querer trabalhar, tu vai querer pesquisar, tu vai querer estudar. Então isso é importante. A valorização do colaborador. Laborar em a empresa que proporciona... em empresa que proporciona claramente oportunidade de promoção e uma das melhores formas de motivação pessoal para o trabalho, que é o reconhecimento. Existem duas situações, reconhecimento ou mérito, né? Às vezes a pessoa não é reconhecida pelo que ela faz, mas quando você é reconhecido, às vezes, gente, não é o dinheiro que enche a barriga, não, mas um elogio vale mais. Eu digo para mim, quando a pessoa chegava aqui em geral, o teu trabalho foi muito bem, parabéns, cara. Eu ficava feliz. Eu acho que o dinheiro é uma consequência do trabalho. Mas quando você é valorizado e respeitado, você se sente bem motivado, né? Por exemplo, dentro da minha área educacional, quando um aluno me elogia, um aluno fala coisas assim, professor, o senhor mudou minha vida, cara, eu me sinto muito feliz. Primeiramente, eu agradeço muito a Jeová. Segundo, eu agradeço a ele porque ele conseguiu absorver o que eu quis colocar. E terceiro, a mim. Eu sou só um coadjuvante. A estrela é você, aluno, que pode fazer a diferença no que você quer, entendeu? Então, é o reconhecimento do trabalho. Isso é muito importante e gratificante. Quarto, o recrutamento interno como processo justo e, claro, a todos os funcionários estimula o desempenho, a capacitação e a excelência do funcionário motivado. Por exemplo, a empresa está todo o tempo moldando cursos, todo o tempo fazendo treinamento com aquele colaborador. Isso é importante porque você motiva ele e automaticamente ele busca conhecimento, né? E esse conhecimento ele pode levar para o seu subordinado lá dentro da empresa. Isso é bem importante também que a empresa possa fazer. Tá? E aí tem a questão do melhor desempenho, né? E o potencial do conhecimento. Olha o que ele diz aqui. É o meio de incentivo à oportunidade de fazer carreira na empresa. Essa situação gera maior interesse por parte dos empregados, os quais aspiram a ser treinados com maior intensidade, objetivando aproveitar as vagas disponíveis. Então, ele quer treinar porque ele quer subir de cargo e porque ele quer aprender também. E tu não aprende só para a tua vida profissional lá dentro da empresa, para a tua vida pessoal, porque lá fora você pensa que não tem ninguém olhando você, tem gente te olhando. E quem sabe amanhã tu estás numa empresa até concorrente, querendo te pagar mais. Entendeu, gente? Então, diante de tudo isso, é só o início que a gente falou aqui de recrutamento interno, recrutamento de pessoal, que é a área de recursos humanos, tá? A gente falou de recrutamento de pessoal, falamos um pouquinho da contratação interna que ainda não terminou, na segunda aula nós vamos continuar falando disso ainda, tá? E aí, começando esse módulo, é uma viagem muito grande, né? Uma viagem muito grande que a gente tem para que a gente possa falar disso aí. Tá? Tem a nossa mensagem sim do dia, né? A gente sempre deixa uma mensagem importante para vocês.
Hoje, a grande mensagem, a palavra, na verdade vai estar uma mensagem no final lá para vocês aqui no slide, né, que foi eu mesmo que criei, tá? Essa mensagem é minha, eu não usei fonte de ninguém, veio da minha cabeça mesmo. Mas aí a palavra de hoje é objetivo. Todo mundo tem um objetivo. Você tem um objetivo, eu tenho o meu. O Senip tem o dele, que é profissionalizar vocês. O seu Ricardo tem o dele, que é levar uma educação profissional forte para vocês. E eu tenho o meu objetivo, que é levar um conhecimento com transparência e respeito a você, aluno que está aí. Então, nossos objetivos, todo mundo tem um objetivo e todo mundo sonha em chegar no objetivo. Entretanto, às vezes nossos objetivos, nossos sonhos são destruídos pelo meio do caminho. Mas por que pelo meio do caminho são destruídos? Porque tem pessoas da nossa própria família que não nos respeitam. Às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes o filho, às vezes a irmã, às vezes o pai, às vezes a mãe. Diz assim, isso não vai dar certo, cara, sai daí. Não pense nisso. Olha o que diz aqui a minha frase. Olha o que diz aqui o que eu falo. Nunca desista dos seus objetivos. Mesmo que alguém diga que você não vai ser capaz. Pense, você é capaz sim. Você é capaz, você não tendo braço, você não tendo perna. Você é capaz, porque Deus te dá essa capacidade. Jeová te dá essa capacidade de você conseguir subir na vida, de você conseguir tudo que você fizer, agradeça a Jeová, dê o mérito a Ele, porque é Ele que faz você se fortalecer, segundo a você que conseguiu, mesmo que aquele teu parente diga assim, cara, tu não vai conseguir, tu não é de nada. Não prove para ele, não diga assim, eu vou provar para aquele cara, vou provar para meu primo, provar para minha mãe, para meu pai que falou isso. Não, prove para você mesmo que você é capaz. E amanhã as pessoas vão estar aplaudindo você. Porque você que está aí, meu aluno, é capaz de vencer essa pandemia, é capaz de conseguir voltar com toda a garra para nossas aulas. Que tão logo a gente está voltando, ou esse mês de junho ou início de julho, nós estaremos juntos trabalhando novamente pessoalmente, não só por vídeo. Seja capaz, não desista, mesmo que alguém tire suas forças, porque você tem força para isso e está dentro de você. E prove para você o quanto você se motiva, porque cada um de vocês faz a diferença com a sua inteligência e o seu emocional. Porque você tem esse brilho nos olhos, essa vontade de vencer, essa vontade de chegar ao teu patamar principal, que é vencer na vida. Vença, vença com fé, vença com vontade e vença com o conhecimento que você tem e com a empatia que Deus te deu para que tu possa respeitar e ser respeitado e a humildade acima de tudo, porque todos vocês podem chegar onde querem e são capazes. Muito obrigado, fiquem com Deus. Fui!